Olá, eu sou o professor Dave e tenho o maior prazer em poder compartilhar contigo meus conhecimentos na área de física. Nesta videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de termômetros, seus princípios de funcionamento e após vou falar sobre as escalas termométricas Celsius, Kelvin, Fahrenheit e a equação de conversão de temperatura entre estas escalas. Vamos então aos nossos estudos. Inicialmente, então, faço duas perguntas. Quais são os tipos de termômetros que você conhece? E qual o princípio de funcionamento desses termômetros que você conhece? Ora, você conhece esse termômetro aqui, provavelmente. O termômetro clínico, o termômetro que funciona à base da dilatação do mercúrio contido num tubo de vidro, um tubo muito estreito. Esse mercúrio, quando é aquecido, ele se dilata, sobe por a escala e acaba registrando o valor de temperatura. Esse termômetro vocês já devem conhecer também, até porque o termômetro de mercúrio está sendo proibido a sua venda nas farmácias. Agora só teremos os termômetros digitais. Termômetros digitais, eles funcionam porque a temperatura afeta os princípios da condução da corrente elétrica nesse circuito eletrônico que tem aí dentro. Esse outro termômetro que tem aqui na figura do slide 18 é um termômetro a gás e o seu princípio de funcionamento se dá com base na dilatação do gás que tem aqui nesta parte do termômetro. Existem termômetros de cristais líquidos, onde esse cristal acaba mudando de cor conforme a temperatura. Então, pela variação de cor, acaba sabendo qual é a temperatura medida por esse termômetro. E esse termômetro aqui agora é muito na moda, pessoal, devido a essa pandemia da Covid-19. Então, esse aqui é um termômetro de infravermelho. Ele mede a irradiação eletromagnética proveniente dos corpos. Então, corpos com altas temperaturas terão ondas de infravermelho. Lembrando que corpos mais aquecidos emitem maior quantidade de ondas no infravermelho. Muito bem. Embora tenhamos diversos tipos de termômetros, todos eles estão graduados nestas três escalas muito utilizadas: escala Fahrenheit, escala Celsius e escala Kelvin. Os anos de suas construções estão citados aqui nesse slide. Existe na literatura toda a história da construção desses termômetros. Não vou trabalhar essa história das construções para não termos um vídeo muito longo nesse momento. O nosso foco aqui vai ser encontrar a relação de conversão entre as escalas e aprendermos como se resolvem problemas de conversão de escalas. Primeiramente, pessoal, nós precisamos saber que todas as escalas elas possuem pontos fixos. Quando você coloca uma escala em contato com água e gelo, você diz que tem o ponto de fusão. O mercúrio se contrai até atingir uma determinada altura na escala. Em contrapartida, se você colocar o termômetro em contato com água fervendo, ocorrerá a dilatação do mercúrio, ele vai atingir uma certa altura, e aí a altura que ele atinge a gente chama de ponto de ebulição. Aqui nós temos duas figuras. A da esquerda mostra para a gente a graduação dos três termômetros, a escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin, onde em contato com o gelo, o nível de mercúrio ele é o mínimo possível, e aí no termômetro Celsius a gente registra o valor de temperatura de 0 graus. No Fahrenheit a gente faz uma marcação registrando 32 e no Kelvin 273. Se colocarmos
os 3 termômetros agora em contato com água fervente, o mercúrio irá dilatar-se, vai ocupar um espaço maior e vai atingir um equilíbrio. Na parte superior da escala Celsius é anotado 100 graus, na Fahrenheit 212 e na Kelvin 373. Então, nós temos aqui os pontos de fusão das 3 escalas e os pontos de ebulição das 3 também. Agora, se nós tivermos uma determinada temperatura ambiente, o mercúrio não vai ficar nem aqui no ponto mínimo e nem no ponto máximo. Ele vai ficar intermediário. E aí nós teríamos aqui uma determinada temperatura registrada na escala Celsius, chamamos de Tc, uma temperatura registrada na escala Fahrenheit, chamada de Tf, e uma temperatura na escala Kelvin, chamada de Tk. Então, para a gente construir uma relação, ou seja, uma fórmula que possamos converter uma escala na outra, a gente faz o quê? A gente sabe que este intervalo aqui de mercúrio, ele está para este outro intervalo para as 3 escalas. Ou seja, aqui, ó, vamos fazer uma leitura do que está escrito aqui. Esse intervalo que nós temos aqui de graduação, ele está dentro desse intervalo maior. Esse mesmo intervalo da escala Fahrenheit está dentro desse intervalo maior também, e assim também ocorre na escala Celsius. Então, a gente escreve o seguinte: este intervalo aqui, ó, mede quanto? Mede Tc menos 0. Então, eu vou escrever aqui. Ele está dentro desse intervalo maior aqui. Esse intervalo maior é de quanto? É 100 menos 0. Já na escala Fahrenheit, nós temos esse pequeno intervalo aqui, ó, o intervalo 1, sendo Tf menos 32, e o intervalo maior é 212 menos 32. Para a escala Kelvin, o primeiro intervalo é Tk menos 273. E esse segundo intervalo é 373 menos 273. Ou seja, gente, isso aqui é uma regra de proporção. Isto está para isto, como isto está para isto, como isto está para isto. Bom, então nós temos essa primeira relação aqui de proporções, né? Agora, Tc menos 0 é Tc, 100 menos 0 é 100. Tf menos 32 eu não consigo fazer nada, então continua igual. 212 menos 32 é 180. Tk menos 273 dividido por isso aqui. Isso aqui dá quanto? 373 menos 273 dá 100. Ora, o que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar os denominadores, esses números de baixo. Posso simplificar por 20. Podia fazer por 2, podia fazer depois por mais 2, mas vamos fazer logo por 20, tá? Então, dividindo 100 por 20, dividindo 180 por 20, 100 por 20, nós vamos ter então Tc sobre 5, Tf menos 32 sobre 9 e Tk menos 273 sobre 5. Esta aqui, gente, é a fórmula de conversão entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. De tal forma que, se nós quisermos apenas converter de Celsius para Fahrenheit, a gente ignora essa parte de trás aqui, ó, essa terceira parte. Se a gente quiser converter de Fahrenheit para Kelvin, a gente usa somente essas duas aqui. E se for entre Celsius e Kelvin, a gente ignora a do meio. Fica Tc sobre 5 igual a Tk menos 273 sobre 5. Agora vamos falar sobre uma outra questão teórica que é chamada de zero absoluto.
O que seria o tal do zero absoluto? Primeiramente, gente, deixamos claro que na escala Celsius, o zero não é o zero absoluto. Bom, o que seria o tal do zero absoluto? Conforme nós vimos na videoaula a respeito dos conceitos de calor e temperatura, a gente tinha que o conceito de temperatura estava associado à agitação das moléculas. Então, na escala Celsius, o zero de temperatura não fazia com que as partículas dos objetos ficassem em repouso, ficassem estáticas. Se observava que no zero da escala Celsius, os corpos ainda possuíam agitações moleculares. Então, a escala Kelvin ela foi produzida para que a temperatura zero da sua escala realmente fosse a condição para que ocorresse a ausência de agitação das moléculas. Por isso a expressão zero absoluto. Aqui neste zero da escala Kelvin, as partículas realmente estariam paradas. Então, o zero da escala Kelvin é o zero absoluto. Na escala Celsius, quanto seria a marcação? Bom, se eu sei que a relação de conversão entre as duas escalas é dada por Tc sobre 5 igual a Tk menos 273 sobre 5, veja o slide anterior, tá? Tem essa equação. Nós vamos colocar zero no lugar da temperatura Kelvin. Esse 5 pode ser simplificado com esse 5. Então, vamos ficar Tc igual a 0 menos 273. No termômetro Celsius, a condição de ausência de agitação das moléculas seria a temperatura de menos 273. E na escala Fahrenheit, qual seria a condição? Vamos lá. Tf menos 32 sobre 9 igual a Tk menos 273 sobre 5. É a fórmula de conversão entre as escalas. Colocando zero aqui no lugar de Tk, que é o zero absoluto, fazendo então menos 273 vezes 9 dividido por 5, somado com esse menos 32, nós vamos obter uma temperatura Fahrenheit igual a menos 459,4. Ou seja, o zero Kelvin equivale a esse valor na escala Fahrenheit. Logo, gente, concluímos que na escala Fahrenheit a menor temperatura é 459,4 graus. Na escala Celsius a menor temperatura é menos 273 graus. E na escala Kelvin, a menor temperatura é o zero absoluto. Este zero realmente confirma para a gente o quê? A condição em que não existirá mais a agitação das partículas. Para a gente diferenciar uma escala absoluta, que é esta, que contém o zero absoluto, das demais, a gente não vai usar o termo grau. Portanto, nós não citamos 10 graus Kelvin. A gente fala 10 Kelvin, porque a escala Kelvin é uma escala absoluta. Esta é a escala pertencente ao Sistema Internacional de Unidades. O primeiro exemplo diz o seguinte: a embalagem de um alimento importado dos Estados Unidos contém a seguinte instrução: conservar a temperatura mínima de 23 graus Fahrenheit e máxima de 50. A gente sabe que essa escala Fahrenheit é muito utilizada lá nos Estados Unidos, mas para a gente essa não é a melhor informação. Para a gente nós precisaríamos saber em Celsius, que é a escala que nós estamos habituados. E aí a gente teria uma noção se a gente poderia conservar ou não na geladeira ou fora dela. Então, os dados que nós temos são temperatura de 23 Fahrenheit e temperatura de 50 Fahrenheit. Vamos transformar essas duas temperaturas para a escala Celsius
e vamos ver se precisa ou não colocarmos na geladeira. Bom, para a gente resolver, a gente vai ter então que pegar a fórmula Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Substituindo 23 aqui no lugar de Tf, nós vamos ter 23 menos 32. Então, 23 menos 32 é menos 9. Agora, menos 9 dividido por 9 é menos 1. Mantenho o que tem na esquerda. O 5 está dividindo, eu passo multiplicando. Então, menos 1 vezes 5 dá o valor de menos 5 graus. Então, 23 Fahrenheit equivale a menos 5 graus Celsius. Para convertermos 50 Fahrenheit, a gente usa a mesma fórmula. A gente vai substituir, então, no lugar de TF, o número 50. Subtraindo 50 por 32, a gente vai ter 18. Então, 18 dividido por 9 é 2. Portanto, TC dividido por 5 igual a 2. O 5 multiplica o 2, vai dar 10. A temperatura de 50 graus Fahrenheit equivale a 10 graus Celsius. Então, gente, olhando para essas duas temperaturas, menos 5 e 10 graus Celsius, a nossa conclusão é que aqui na nossa região sul do Brasil, a gente precisaria, né, usar a geladeira. Por quê? Porque as nossas temperaturas do dia, elas sobem a 15, 16 graus nessa época do ano, no mês de agosto. Né? É raro o dia de inverno que a temperatura não ultrapassa 10 graus. É aconselhável sim usar o refrigerador para armazenar esses alimentos. Vamos ao exemplo número 2. A curiosidade de um jovem sobre as diferentes escalas termométricas o leva a criar um desafio. Será que existe uma medida de temperatura na qual se leia o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Então, aparentemente esse exercício não forneceu nenhum número, mas ele dá um indicativo para a gente, para que possamos fazer a sua resolução. Ele está dizendo que na escala Celsius e Fahrenheit, a leitura será a mesma. Então, eu posso escrever assim, gente, ó. Temperatura na escala Celsius vale X e a temperatura na escala Fahrenheit vale X. Bom, na resolução deste problema, a gente vai usar a mesma equação, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32. De tal forma que agora nós vamos colocar as letras x aqui no lugar dessas duas variáveis. Então, substituindo x no lugar de Tc e x no lugar de Tf, a gente vai ter esta equaçãozinha matemática, uma equação com uma única variável. Logo, é possível calcular o valor dela. De que maneira? A gente faz aqui produtos dos extremos pelos meios. Então, 9x igual a 5 vezes x menos 32. Colocamos parênteses aqui porque o 5 vai multiplicar os dois. Então, 5 vezes x é 5x. E 5 vezes menos 32 é menos 160. Agora, esse 5x está aqui, eu posso passar para o lado esquerdo. 9x menos 5x igual a menos 160. 9x menos 5x igual a 4x. Menos 160 permanece igual. O 4 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, menos 160 dividido por 4 dá menos 40. Logo, a gente tem como resposta, então, quando o termômetro Celsius marcar menos 40 graus, o termômetro Fahrenheit
estará marcando também o valor de menos 40 graus. Claro que daí na escala Fahrenheit. Esta é a única temperatura em que existe a coincidência dos valores. O exemplo número 3 é muito parecido com o anterior. A temperatura na qual a indicação da escala Fahrenheit é igual ao dobro da indicação na escala Celsius é um desses valores que está nas opções de resposta. Bom, novamente, não teve nenhum número no enunciado do problema, porém ele dá uma relação entre a escala Fahrenheit e a Celsius, e essa relação é Fahrenheit é o dobro da Celsius. Logo, pessoal, se eu colocar x para Celsius, o que eu devo colocar para Fahrenheit? O dobro. Qual é o dobro de x? 2x. Portanto, se eu usar o mesmo raciocínio do exemplo número 2, eu vou ter a resposta do número 3. E aí eu vou olhar qual é destas alternativas, né? Vamos à solução. Bom, a fórmula TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. No lugar de TC eu coloco x. No lugar de TF eu coloco 2x. E aí fica a equação deste jeito. Agora o 9 está dividindo, passa multiplicando. O 5 está dividindo, passa multiplicando. Aqui nós colocamos parênteses, né? Porque o 5 vai multiplicar esses dois termos aqui de cima. E aí a gente vai ter 9x igual a 5 vezes 2, 10x. E 5 vezes menos 32 dá menos 160x. O 10 passa para o lado esquerdo subtraindo. E o 160 negativo fica na direita. Ficamos então com menos 1x aqui na esquerda, igual a menos 160. Multiplicamos ambos os lados por menos 1, vamos ficar então com x igual a 160. A conclusão então, que a temperatura na escala Celsius era x, então era 160. E a temperatura na Fahrenheit era 2 vezes o 160, que era o valor de x, deu 320. Logo, gente, como nas respostas apenas tinha a unidade Celsius, nós vamos observar que a única resposta que se encaixa é a letra B, a resposta que contém 160 graus Celsius. Este exemplo 4, pessoal, ele é um exemplo um pouquinho diferente desses outros dois. Ele vai pedir aqui para que a gente monte uma relação entre duas escalas termométricas. Então, ele diz que uma determinada escala termométrica adota os valores de menos 20x e 280x, respectivamente para os pontos de fusão do gelo e ebulição da água, sob pressão de uma atmosfera. Considerando que na escala Celsius os valores correspondentes são 0 e 100, determine a fórmula de conversão entre a escala X e a escala Celsius. Bom, a Celsius é 0 e 100 para os pontos de gelo e ebulição. A escala termométrica X, ela tem os valores menos 20 e 280. Começamos então este exercício montando dois termômetros lado a lado aqui, ó. Olha, os valores que o problema deu, ó, Celsius 0 e 100 e a escala X menos 20 e 280. Então, para uma temperatura TC, nós vamos ter uma temperatura TX. Vamos montar, então, uma relação entre essas duas escalas. O mesmo raciocínio que a gente usou para encontrar a fórmula de Celsius e Fahrenheit e Kelvin. Esse pequeno intervalo dividido por esse pequeno intervalo dividido por esse. Ó, intervalo 1 dividido pelo intervalo 2. Então, na escala Celsius, o primeiro intervalo é TC menos 0, dividido pelo 100 menos 0. Então, o que eu faço nesse termômetro, eu faço nesse aqui, no X. Tx menos
menos 20. Cuidado com os sinais, ó. Aqui é menos 20. Então, menos 20. E 280 menos 20. TC menos 0 fica próprio TC. 100 menos 0 é 100. Esse TX menos 20 fica mais 20. E o 280 menos 20 vai ficar 280 mais 20. Eu agora posso ainda fazer assim. Nada muda aqui, aqui eu também não consigo fazer nada, mas aqui eu consigo somar 300. Ora, no problema tinham essas opções de respostas. Eu já cheguei a uma fórmula aqui, mas eu ainda não tenho parecida com isso. Então, eu vou tentar converter esta fórmula em algo parecido com isso. Estão vendo que não aparece 300, então vai aparecer 3, alguma coisa? Então, vamos simplificar esses números de baixo aqui, ó. Vamos simplificar por 100. Então, 100 dividido por 100 e 300 dividido por 100. Vamos ficar TC sobre 1, TX mais 20 sobre 3. Opa, esta fórmula já está parecida com alguma coisa aqui. Esse 3, ele está dividindo, eu passo multiplicando. E o 1 está dividindo, eu passo multiplicando. Só que 1 vezes esses elementos vão continuar sendo eles mesmos. Ora, agora eu já tenho algo mais parecido ainda. Quem é que está isolado aqui? É a variável tx. Então, vamos isolar o tx. De que maneira eu isolo o tx? Passo 20 para cá. Então, se eu passar o 20 para cá, eu vou ficar com a equação tx igual a 3tc menos 20. Vai dar esta alternativa aqui de resposta. Espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Este exercício é idêntico ao anterior, porém aqui os dados estão contidos num gráfico. No gráfico está representada a relação entre as escalas termométricas Celsius e X. Qual é a equação termométrica entre essas duas escalas? Ora, gente, enquanto a Celsius marca 0, a X marca 20. Quando a Celsius marca 100, a X marca 80. Então, eu posso montar dois termômetros aqui, ó, lado a lado, 0 e 20, 100 e 80. Ora, tirei da onde mesmo? Tirei daqui. 20, 80, 0, 100. 20, 80, 0, 100. E a temperatura Celsius e a temperatura X que a gente não conhece, né? Para a gente poder montar uma relação entre as duas escalas. O intervalo 1 dividido pelo intervalo 2 das duas escalas deve ser o mesmo. Então, vamos lá. TC menos 0 sobre 100 menos 0. TX menos 20 dividido por 80 menos 20. Vamos para a próxima página. Agora, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso simplificar algumas coisas. TC menos 0 é o próprio TC, 100 menos 0 é o próprio 100, TX menos 20 eu não consigo fazer nada, 80 menos 20 é 60. Dá para simplificar isso? Por quanto? Posso simplificar isso por 20. Então, 100 dividido por 20 fica 5. 60 dividido por 20 fica 3. Gente, aqui eu cheguei a uma resposta. Como o problema não tinha opções de resposta, esta aqui já serve para a gente. Isso já é uma equação de conversão. Mas eu poderia fazer como o outro exemplo. Eu poderia isolar ou a variável TC ou a variável TX. Ora, se eu isolar a variável TC, eu posso fazer de forma bem simples. Ó. 5 está dividindo, eu passo multiplicando.
Então, 5 vezes tx menos 20. Finalizou ali. Se eu quiser isolar o tx, eu vou fazer o quê? O 3 eu vou passar multiplicando. Então, 3tc sobre 5. Tx menos 20 fica sozinho. Agora, o menos 20 passa para o outro lado somando. Então, eu tenho aqui agora a equação com a letra tx isolada. Volto a frisar. O problema não dava nenhuma opção de resposta. Portanto, parando aqui, escrevendo assim ou assim, ambas as três formas estão corretas. E aí finalizamos o problema aqui. Gente, espero que vocês tenham compreendido como se faz para converter temperaturas entre as escalas e como se cria relações entre escalas conhecidas e escalas arbitrárias. Se vocês gostaram desta videoaula, deem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e apertar o sininho para receber a notificação. Deixo o meu forte abraço e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!